um abraço a todos, vem com vaga, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, já passamos de 100 mil inscritos aqui no canal. Vamos falar sobre o Inter de Diego Aguirre. Sim, porque ele foi demitido do Internacional em 2015. Os últimos trabalhos que ele fez, o último bom trabalho aqui no Brasil, vou contar para vocês. E o time ideal, como é o desenho tático ideal de Diego Aguirre, como ele gosta de jogar e como ficaria o time do Internacional com as peças que ele terá à sua disposição, já pensando no jogo de estreia na quinta-feira contra a Chapecoense, fora de casa, lá na Arena Condá, em Chapecó. Vem com vaga! Tô ouvindo aqui, ó, pessoal lá de cima da OneXBet, principal bookmaker de apostas do mundo, meus chefes, meus comandantes, tem pagamentos ótimos, ótimos ganhos, odds excelentes para você que quer apostar na OneXBet nesta rodada no Campeonato Brasileiro. Gente, tem ganhos aí interessantíssimos, vale a pena conferir. A OneXBet é o principal bookmaker de apostas do mundo, é a maior casa de apostas do mundo. Então, é extremamente confiável e você pode apostar lá que não tem galho. E aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link, um bônus para você. No primeiro depósito você vai ganhar em dobro, ou seja, vai colocar 100, vai ganhar mais 100 por conta do Vaguinha. Quer colocar 200, vai ganhar mais 200 por conta do Vaga. O link está aqui embaixo, passo a passo também, é só chegar na OneXBet e brincar, apostar lá, tá bom? Diego Aguirre foi anunciado de forma oficial pelo Internacional, ele será o comandante até o final de 2022. Esses contratos aí a gente não pode botar a mão no fogo no futebol brasileiro, né? Mas o contrato dele é até o final de 2022. Eu gostei, já coloquei aqui no canal a minha opinião. Considero o Diego Aguirre um bom treinador e que fez bom trabalho no Inter em 2015, campeão gaúcho e levou o Internacional até a semifinal da Libertadores da América. E tem um bom trabalho aí em 2018 no São Paulo que eu quero sublinhar para vocês. O objetivo aqui é contar uma historinha de bastidor, de por que Diego Aguirre foi demitido do Internacional e mostrar como ele monta as suas equipes e qual deve ser o time ideal do Internacional com Diego Aguirre. Gente, por que ele foi demitido em 2015? Porque havia uma avaliação geral e os dirigentes da época deixavam vazar isso, que o time corria muito no início e cansava no final. A imprensa identificou isso também e o Fernando Pinatares, que está voltando agora e terá a supervisão de Paulo Paixão, ele era muito criticado justamente por isso. O Inter não conseguiu segurar, por exemplo, o resultado lá no México. Venceu aqui 2-1 na semifinal contra o Tigres e lá perdeu por 3-1. Não conseguiu segurar o Rojão lá no México e foi eliminado na semifinal. Poderia ter feito a final porque o time do Internacional era um time muito bom. E o Fernando Pinatares foi muito criticado. Depois dessa eliminação, o Inter voltou para casa e os dirigentes do Internacional identificaram uma espécie de depressão em Diego Aguirre. Identificaram que ele estava deprimido, que ele não estava mais conseguindo motivar o grupo de jogadores, que aquela derrota ficou muito marcante, foi muito pesada para ele. E no dia a dia, os dirigentes identificaram isso e resolveram demitir o Diego Aguirre. O que aconteceu? O Diego Aguirre foi embora antes do Clássico Grenal da Arena e o Inter tomou 5. Com o Odair no comando, que não tinha nada o que fazer, né? Ali era só ajoelhar e rezar, não tinha mais o que fazer. 5-0 no Clássico Grenal, num erro grotesco da direção em ter tirado o Diego Aguirre na véspera de um Clássico Grenal. Não se demite antes de um Clássico Grenal. Então foi por isso, porque os dirigentes identificaram que ele não tinha mais o que tirar do grupo de jogadores e demitiram o Diego Aguirre. Ele fazia rodízio, Vaguinha? Sim, ele fazia rodízio, por vezes mexia bastante, mais de meio time, e muitas vezes ele trocava uma ou duas peças e alterava o esquema de jogo. Aí eu já entro na ideia de jogo dele, tá? O principal esquema, o que ele mais gosta é o 4-4-2-3-1, com apenas um atacante de referência. Mas mesmo tendo essa preferência, no Internacional, ele chegou a usar o 4-4-2 muitas vezes. O que ele não abre mão é de uma defesa com 4, né, atrás, com uma linha de 4, e 2 à frente dessa defesa. Um cabeça de área e um homem mais protetor que sabe jogar. Era assim que o Inter jogava, com Dourado,
e Charles Arangues. O Arangues era o cara que tinha liberdade. E o Inter tem hoje Dourado e Edenilson, que tem, assim, características muito parecidas com a do Arangues. Um cara muito dinâmico, que chega na frente e volta para marcar. Então o meio de campo do Inter vai abrir, com certeza, com Rodrigo Dourado e Arangues. Deixa eu passar para vocês aqui algumas escalações que eu peguei do Internacional. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro. O Inter venceu no estádio Beira-Rio o Galo por 3-1. Não, essa aqui já é a escalação da semifinal. Eu tenho aqui o 3-1 contra o Atlético Mineiro, tá? Eu tenho aqui o 3-1 contra o Atlético Mineiro. Aqui em Porto Alegre ele jogou com uma linha de 4, 2 volantes, 2 atacantes, um meia central e 2 atacantes, tá? Lá na frente. Alisson, William, Hernando, Juan e Jefferson, aí Dourado e Charles Arangues, Sacha e D'Alessandro com Lisandro Lopes e Nilmar, tá? Mas essa escalação aqui, ó, contra o Tigres, era o esquema ideal dele, tá? No 4-2-3-1, com Alisson, William, Alan Costa, Juan e Hernando, tava jogando improvisado na lateral esquerda, Charles Arangues e Rodrigo Dourado, aí Sacha, D'Alessandro e Valdívia, com o Lisandro Lopes no ataque. O Nilmar não participou desse jogo, mas tinha Nilmar também com o Lisandro Lopes, tinha Alisson, William, Hernando, Alan e Jefferson. Lembram? Reparem, o sistema defensivo não muda nunca, com 2 volantes, Dourado e Arangues, linha de 4 com 2 volantes. Aí nesse jogo aqui, ele jogou com D'Alessandro e Valdívia, Nilmar e Lisandro Lopes. Gente, um time com características muito ofensivas realmente, tá? Eu já vou desenhar o time do Internacional que eu acho que ele vai colocar em campo, a ideia de jogo dele, mas eu quero falar sobre o último bom trabalho aqui em território brasileiro, tá? Ele pegou o São Paulo em 2018, teve uma arrancada de 8 jogos consecutivos e foi o campeão, um título simbólico, né? O troféu Osmar Santos, do primeiro turno. Foi o melhor time do Campeonato Brasileiro de 2018. Aí depois o time perdeu um pouco de fôlego e aí de novo as críticas apareceram ao trabalho do Fernando Pinatares, né? E o São Paulo acabou caindo, teve queda de rendimento e ele foi demitido ainda no Campeonato Brasileiro. Olha como é que ele jogava lá no São Paulo. Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. A linha de 4 permanece. 2 volantes, Hudson e Jusilei. O Jusilei era o cara que saía. Aí, pelo lado direito, o Rojas. Pelo lado esquerdo, o Everton, que está no Grêmio hoje. O Nenê centralizado por trás do Diego Souza, tá? Então, reparem, não muda a estrutura defensiva. Ele tem homens bastante agressivos do meio para frente. Gosta de jogar com um meia e com um homem de referência. Em cima disso, eu projetei o time ideal do Diego Aguirre, tá? Com Lomba ou Daniel, Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Dourado e Edenilson. Esses dois eu tenho a convicção de que ele vai abrir o meio campo com eles. Aí, Bosquilha pelo lado direito, Tyson centralizado, Patrick na esquerda e Yuri Alberto como a referência. Thiago Galhardo pode aparecer nesse time, lembram? Lisandro Lopes e Nilmar jogaram juntos, né? Com um saindo um pouco mais para buscar o jogo, o caso do Lisandro Lopes. Pode aparecer o Thiago Galhardo aqui com a saída de um desses do meio campo, ou o Bosquilha ou o Patrick. Enfim, ele terá tempo para trabalhar, mas quinta-feira ele já estreia contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixa o teu like, joga esse conteúdo lá para cima. Abraço e vem com vaga!